Então, um texto que eu julgo, né, importante nós observarmos dentro desse contexto da arqueologia, quando eu falo aqui na questão da arqueologia, exatamente por causa dessa arqueologia que vem corroborar, né, para que nós possamos entender, né, alguns textos bíblicos. Eu não quero aqui tirar crédito da Bíblia, longe disso, né? Mas como diz o Dr. Daniel Boyarin, né, sempre que eu leio um texto, eu leio ele ao contrário, né? Ou seja, fazendo desse texto algumas indagações, né? E é interessante a gente trazer essas indagações. Para isso, então, eu quero trazer esse texto aqui da Bíblia Almeida e também trazer uma cooperação com a Bíblia de Jerusalém, né? A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia conceituadíssima dentro do conceito dos estudiosos, né? É uma Bíblia católica, né? Assim como são as outras Bíblias, Ave Maria, edições paulinas, né? Então, a Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia que ela tem tanto ali nas suas notas de rodapés, né? Ela tem comentários feitos por padres, né? Filósofos, teólogos, mas também por teólogos protestantes. Então, esse texto aqui de João capítulo 5, né, a partir do verso 5, mas eu quero me ater aqui a um detalhe, né? Então diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum. E aí eu quero que fiquemos atentos a esse detalhe, que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim, né? Jesus disse: Ele levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado, né? Bom, eu quero me ater a esse ponto aqui, né? Quando a água é agitada, né? Bom, o texto aqui da Bíblia de Jerusalém, isso aqui é exatamente o texto, né, que diz lá a cura de um enfermo na piscina de Betesda, né? Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém, né? Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, e aí vamos então entender isso, né? Onde que está esse tanque, né? Junto à Porta das Ovelhas, né? Então, assim, uma piscina que em hebraico se chama Betesda, né? Betsaida, né? Bet Hassad, com 5 pórticos. Sobre esses pórticos, deitado pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos, ficavam esperando o borbulhar da água. Esse aqui é o texto da Bíblia de Jerusalém. É porque o anjo do Senhor descia de vez em quando à piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficara curado, qualquer que fosse a doença. Bem, eu quero trazer aqui, né, um recorte dentro desse texto, né, porque nós vamos falar de um período, né, a partir do ano 100, começa um movimento ali em Jerusalém, na verdade, a partir do momento da morte do Cristo, da morte de Jesus, uma perseguição para que seja eliminada toda a família de Jesus, perseguindo irmãos, primos, toda a família de Jesus, então ela passa a sofrer uma perseguição.
Nós vamos ter ali, né, no ano 70, né, nós vamos ter Vespasiano e Tito, né, onde que Jerusalém tem ali um grande cerco, um período, né, de muita matança, de muita morte, de muita carnificina, né. Flávio Joséfo traz, né, esses relatos, né, no seu livro ali, História dos Hebreus, né, que ele relata com muita fidelidade histórica, né, sobre esse período muito terrível. E também, posterior a esse período, nós vamos ter ali após João, né? Após João estava exilado na ilha de Patmos, vai retornar para Jerusalém, e ali então, após esse período, né, lá para o ano 100 até o ano 135, né, vai culminar então numa grande revolta conhecida como Revolta de Bar Kokhba, né? Então, assim, Bar Kokhba ele faz um levante para defender o povo de Israel, né? Para defender o povo judeu e o seu direito de culto, o seu direito de adorar o eterno Deus dentro de Jerusalém, e vai acabar na expulsão, né, definitiva dos judeus ali. Nesse período, então, dessa revolta, né, há então o que a gente entende como a destruição de muitos templos, inclusive templos que estavam fora de Jerusalém, não somente dentro de Jerusalém. Sobre esse anjo que descia e agitava essa água, eu vou trazer aqui o comentário, tá, que a Bíblia de Jerusalém traz no seu rodapé. Então aqui, né, à direita, né, no caso à esquerda aqui, perdão, né, você tem aqui a segunda festa em Jerusalém, né, primeira oposição à revelação. Então aqui tem uma foto aqui do que seria a página da Bíblia de Jerusalém. Então, você que tem uma Bíblia de Jerusalém, você pode pegar aí, você vai ver essa página. Então, até aqui embaixo, ó, onde que eu vou fazer um risco aqui, ó, até aqui embaixo é o texto bíblico, que é esse texto bíblico que eu acabei de ler aqui atrás. Toma o teu leito, né, e anda. Então, ou seja, você vai ter então, ó, esse texto bíblico aqui ó, que toma o teu leito, né, e pôs-se a andar. Então você vai ver esse texto aqui. Daqui para baixo ainda você tem o restante do texto, né? E aqui embaixo você tem esse comentário. Então essa parte que está destacada aqui, ó, essa parte aqui, né, essa parte toda aqui, ela é exatamente aqui, ó, D, tá vendo aqui, ó? Então essa parte aqui exatamente, né, que você está vendo aqui. Eu vou apagar isso aqui porque para que a gente possa continuar, né, o nosso estudo aqui, né? Eu vou apagar esse texto aqui, então, né? Deixa eu só clicar aqui, deletar, né? Apagar aqui o texto que aqui está, ok? Bom, erase, né? Aqui, erase aqui também, ok? Bom, apagar aqui também, apagar aqui. Ok, então, ou seja, é, o que que essa parte D aqui está dizendo? Diz assim: esta descrição é apenas aproximativa. Um muro espesso cortava o quadrilátero em duas piscinas, mas as escavações não encontraram nenhum vestígio das colunas que constituíam um pórtico antigo. A leste das duas piscinas, com 13 metros de profundidade, encontrava-se a outra piscina menores que atestava a presença de um santuário pagão de cura, né? Enquanto os deuses do paganismo só curavam o corpo. Bom, de que esse comentário aqui se trata, né? Se trata porque nesse período que houve a revolta de Bar Kokhba, né, muitos templos pagãos, né, pagãos, templos, né, que não eram sagrados ao Eterno, ao único Deus, né, ao Adonai, né,
ao Senhor dos Senhores. Então, templos que eram erigidos a outros deuses. Então, existia uma deidade naquela região, essa região que pega ali, né, Samaria, pega a região de Jerusalém, pega a região de Jericó, pega a região de Haifa, então toda aquela região ali, né? Então, Cafarnaum, existia então um deus ali, né? Que nós vamos entender conhecido como Esculápio ou Asclépio, usando o nome romano e usando o nome grego. Asclépio e Esculápio é conhecido como o deus da medicina ou o deus da antiga cura. Né? O símbolo de Asclépio é esse bastão aqui, né, com essa cobra enrolada, né, nele, que é o mesmo símbolo que se usa para a medicina, para a farmacologia, para a psicologia, para né, formadores aí na área da farmácia, né, da medicina, da química, né, na área também da enfermagem, né, da psicologia, né? Então, a crença antiga dizia que Esculápio ressuscitava os mortos. E aí Esculápio, segundo essa mitologia, né, diz que ele tinha, né, as duas filhas deles, que eram filhas míticas, que eram deusas, né, que era a Rigeia e também a Panaceia. Esculápio, que era um filho do deus Apolo e era neto do deus Zeus. Então, contava-se naquela região mais ou menos por volta de 300 templos desses. E aponta-se esse templo, né, que seria esse templo aqui, né, esse templo aqui, que fica fora das muralhas de Jerusalém. Preste bem atenção que o templo não está dentro de Jerusalém. Aqui nós temos essa foto aqui acima, né, que você pode ver com mais tranquilidade. Deixa eu pegar aqui a caneta, né? Nós temos uma foto aqui acima. Eu vou correr aqui, ó. Aqui você tem aqui as muralhas, ó, de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém. Aqui você tem a parte norte, a parte fundo do templo, aqui, ó, a parte do templo, tá vendo? A coluna do templo. Aqui você tem aqui, ó, a fortaleza de Antônia. Antônia, tá vendo aqui a fortaleza de Antônia? Antônia era a casa do governador Herodes, que ficava exatamente no limiar das muralhas. Então, ou seja, fora de Jerusalém, né? Então, não dentro de Jerusalém, eu vou pegar aqui, ó, você tem aqui fora de Jerusalém o quê? Esse templo aqui, né, que é exatamente esse templo aqui, fora de Jerusalém, conforme a descrição ali arqueológica, conforme as escavações, foi, né, encontrado, né, a observância, né, que tinha duas piscinas, uma piscina maior, então está aqui, né, uma piscina maior e uma piscina menor, né? Então aqui uma piscina mais alta, essa piscina aqui ela se enchia de água e a água era derramada por esses orifícios dentro dessa piscina. Então tinha um mover dessa água. Então aquelas pessoas que entrassem por esse pórtico e chegassem nessa água quando ela agitava, então essas pessoas elas eram curadas. Bom, a questão que a gente está tratando aqui, né, é a questão, né, da possibilidade, né, de nós termos aí,
né, conforme o texto que foi citado, né, nós temos ali um anjo, né, um anjo que agitava, né, um anjo que agitava essa água. Então, o que nós vemos aqui, né, no verso 4, né, vem claramente que porque o anjo do Senhor descia de vez em quando à piscina e agitava essa água, né? Então, ou seja, o que se discute aqui, né, é exatamente o que foi encontrado dentro desse templo. Dentro desse templo foram encontradas muitas conhecidas como esculturas votivas. O que é uma escultura votiva? A escultura votiva era uma escultura que eu fazia para aquele Deus, né, em homenagem àquele Deus, como voto. Né? Então, um exemplo: se você vai aqui no Brasil, tem-se a Aparecida do Norte, né, que é um santuário, né, da Aparecida, de uma deidade da Igreja Católica. E nesse lugar, muitas pessoas vão ali buscar cura, né, como tem Fátima, né, como tem outras deidades, né? Então as pessoas vão ali buscar uma cura. E muitas pessoas que vão ali, que foram curadas do coração, foram curadas do braço, foram curadas de um pulmão, de um fígado, de um rim. Muitas dessas pessoas, elas fazem ali uma escultura, né? Fazem uma maneira de homenagear a esse Deus que a curou, a essa deidade, a essa santidade que a curou. Então aqui essa pessoa, ela fez o quê? Uma escultura votiva aqui de uma perna. Então entende-se que de alguma maneira essa perna dessa pessoa, né? Essa escultura aqui, ela foi cunhada em mármore e ela está no Museu Britânico, conforme o Carbono, né, 14, né, essa escultura, ela data, né, os pesquisadores, né, os arqueólogos, né, os geógrafos, né, dataram essa escultura aqui de entre 100 a 200 depois de Cristo. Então, esse mármore, né, que foi encontrado, então ele está aqui, né, escrito aqui Acai Tigil, né? Então aqui ele está dizendo, né, ofereço isso, né, Eucharistério, né, em gratidão, né, exatamente quem a Esculápio Erigueia, né? Então aqui ele está dizendo claramente isso aqui, né? Ou seja, eu estou devotando, né, essa escultura a Esculápio, né, como gratidão e a Rigéia, né? E eu estou oferecendo isso, né? Porque eu fui curado, porque eu fui abençoado por ele. Isso foi encontrado exatamente nesse templo conhecido como Bethsaida, né? Ali em Jerusalém, que ficava não dentro de Jerusalém. A questão toda aqui esse templo é um templo aonde que esse anjo é um anjo de Deus e descia. Bem, o texto que nós estamos lendo aqui, né? O texto que nós estamos lendo na Bíblia de Jerusalém diz assim, né? É, ou ainda, segundo a leitura, provavelmente primitiva, um anjo se lavava, né? Um anjo descia e se lavava, se banhava nessas águas, né? É interessante que de todos os textos, como nós já falamos ali daqueles diversos textos, proto-samaritano, proto-septuaginta e o proto-alexandrino, né? Então, assim, foram encontrados diversos textos, existem códex desses textos, né? E aí diz aqui que o final do verso 3 e o início do verso 4, que é exatamente onde diz desse anjo que descia e se banhava nessa água, né? São omitidos pela tradição alexandrina. Então, ou seja, né?
entre a tradição alexandrina, entre a Septuaginta e entre a samaritana, somente uma delas é que cita esse anjo, tá? Somente a samaritana é que cita esse anjo, mas a tradição alexandrina, ela omite. Não existe esse anjo na tradição alexandrina, não aparece menção sobre esse anjo. Então, cria-se uma ideia, né, que diz aqui, são omitidos pela tradição alexandrina. Julgou-se muito estranha a ideia de um anjo que se lavava numa piscina, mas o verso 4 é necessário para atender o relato. Então, assim, o verso 4 vem reforçar, né, que sim, tinha um anjo, esse anjo descia, e quando esse anjo agitava a água, as pessoas eram curadas, né? Então, ele diz: a intenção do anjo poderia ter como finalidade dizer que esse santuário realmente é dos judeus, que esse santuário não é um santuário a Esculápio, não é um santuário a Asclépio, né? Entendendo que o nome Esculápio é um nome romano e Asclépio é um nome grego, né? Então é a mesma deidade, né? Então, assim, a ideia talvez aqui seria justificar, né? Agora, o que chama a atenção nesse texto, tá, é o entendimento, porque o Antigo Testamento, nós vamos ter o anjo do Senhor agindo, o anjo do Senhor trabalhando, aparecendo e falando com algumas pessoas. Esse anjo se manifestando e trazendo, né, a manifestação, a teofania, né, do eterno Deus na pessoa, né, que vai ali falar, né, com Jacó, que vai ali falar com Abraão, que vai ali falar, né, com o pai de Sansão, Manoá, né, que vai ali falar com diversas pessoas ali. Esse anjo ele vai manifestar em diversas situações. A questão é que não existe uma concorrência com Deus, ou seja, com o eterno, um poder na terra concorrendo com o poder do eterno. E aí, agora, no Novo Testamento, esse texto, o que que ele traz para nós? Bem, parece então que Cristo, né, pelo nosso entendimento muito claro aqui, Cristo, ele é a representação de Deus nesse texto. É tanto que o verso 7, Jesus ele vai dizer, né? Porque eu e o Pai, quem me vê, né? Então o texto, né? Ele vai dizer claramente, né? Que eu te mando fazer isso, né? Porque eu sou aquele que é maior do que o sábado, eu sou aquele que é senhor do sábado, né? Então, aqui no verso 7, no 19, no 23, esse Cristo, ele continua se afirmando, né, sobre isso, né? No 17, no 18, até o 18, ele continua se afirmando que ele é o Filho de Deus que está manifestado na terra para representar o próprio Deus. É tanto que quando eles perguntam quem foi que te mandou, e Jesus fala, inclusive, né? Eu mandei, porque eu e o Pai somos o mesmo. E aí eles tentam, inclusive, tentam matar Jesus, que eu, Jesus se coloca como o próprio Filho de Deus na terra. Bem, vamos entender que o judeu, ele só aceita uma representação do eterno, único. Inclusive, o que nós temos no texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, é muito claro. Diz lá claramente: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único.
ele não vai aceitar outra manifestação a não ser uma manifestação que o próprio eterno Deus mande. É interessante entendermos também que as muralhas de Jerusalém, como eu falei, estão aqui. O templo está aqui, as muralhas estão aqui. Isso aqui é um local externo. Ou seja, o judeu jamais aceitaria um templo pagão dentro das muralhas. E foram encontradas diversas esculturas votivas dentro desse templo para Asclépio, para Esculápio, né? Para Asclépio, Esculápio é a mesma pessoa, para Rigeia e para Panaceia. E junto com esse templo, naquelas regiões, nas cercanias, né, em Cafarnaum, em Belém, né, em Jericó, né, na faixa de Gaza, em outros lugares, mais ou menos uns 300 templos desse foram contados naquele período em atuação por toda a Judéia, por toda a terra da Palestina. Então, o que a gente precisa entender, por que que esse templo, e aí é uma pergunta, né? Por que que esse templo não está dentro das muralhas de Jerusalém? Ok, uma outra coisa que chama a atenção aqui é o quê? Nós temos o caso de um homem cego que Jesus vai curá-lo. Jesus cospe na terra, faz lodo com o seu cuspe, pega esse lodo, passa nos olhos desse homem e fala assim: olha ali, ó, tem um tanque ali dentro, dentro da muralha, aquele tanque chama Siloé, o enviado. Vai lá e lava-te. Esse texto aqui, diferentemente, ele diz aqui claramente: Senhor, não tem, ó, Senhor, não tem quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e pôs-se a andar. Quer dizer, aquele homem está na beira da água. Aquele homem está ali na beira do poço. O outro estava longe do poço de Siloé. Jesus fala com ele: levanta, vai ao poço de Siloé e lava-te. Esse aqui está na beira do poço, está na beira da água. Por que que Jesus fala com ele? Levanta, toma o teu leito e anda. Se essa água ela é agitada por um anjo, por um poder do eterno, por um poder do céu, por que então Jesus não falou? Então, vem aqui, eu vou te levar até o poço. Eu vou te conduzir até essas águas. Então, traz-se uma ideia aqui. Primeiro, né, por que que esse tanque está fora das muralhas? Claro, é de se entender que o judeu não vai aceitar um templo pagão dentro das muralhas de Jerusalém, apesar que eram os romanos que governavam Jerusalém nesse período, porém tinha o quê? Os poderes políticos internos ali que defendiam o templo e defendiam essa fé. Saduceus, né? Fariseus, os essênios, a comunidade de Corã, né? Os povos da terra. Então, nós tínhamos ali os sicários, nós tínhamos ali os zelotes, né? Nós tínhamos muitos grupos ali dentro que zelavam por essa fé e faziam oposição a qualquer movimento desse tipo. Entende-se, então, esse templo fora das muralhas. Entende-se, então, um templo erigido para Esculápio, para Asclépio, aonde que foi encontrada escultura votiva depois, fora das muralhas, conforme o templo aqui está escrito claramente, né? E aí entra uma outra questão, né, que a gente precisa trazer aqui para pensar, né? Se o Cristo foi ali naquele lugar, não deixou aquele homem tocar naquela água, não deixou aquele homem entrar naquela água, qual a imagem que a gente pode entender? Que de repente o Cristo estava ali tirando
um filho de Israel, um filho da promessa, um filho do eterno de um lugar pagão? Ou seja, restaurando a identidade, dizendo para aquele homem: olha, essa água não tem cura nenhuma para você. Você não tem que buscar nada aí nesse lugar. Corrobora com o comentário feito aqui na Bíblia de Jerusalém, ou ainda, segundo a leitura, provavelmente primitiva, um anjo se lavava, né? São obtidos pela tradição alexandrina. Julgou-se muito estranho a ideia de um anjo, né, que se lavava, que descia e mexia aquela água numa piscina, né? A intenção do anjo do Senhor poderia ter como finalidade de judaizar um santuário pagão, né? Então, ou seja, pegar uma coisa que é pagã e dizer, não, isso aqui é judeu, né? Isso aqui é um anjo de Deus que mexia nesse lugar. Então, causa-se a estranheza de Jesus não permitir que esse homem se lave nesse lugar. Então fica aqui para nós, né, as escavações que foram feitas, a escultura votiva e as esculturas que foram encontradas não só nesse templo, né, porque a ideia aqui é que nenhuma das áreas aqui, das partes aqui, esse bastão ficava exposto no alto. Esse bastão ficava aqui muito claramente exposto. Então a ideia é que o Cristo tinha ido ali fazer o quê? Resgatar. Então a arqueologia ela serve para isso. Ela serve para poder trazer para a gente clareza, né? Então, ou seja, quando eu tenho essa visão do local aonde esse templo está, ou seja, fora das muralhas de Jerusalém, quando eu tenho essa ideia de que o Cristo vai ali e não manda aquele homem se lavar na água, como, né, como aquele outro homem cego vai se lavar em Siloé. Então, se eu ler esse texto aqui, tá? Sem o anjo, se eu ler, ele faz muito sentido, né? Diz aqui claramente sobre esses pórticos deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, ou seja, faz sentido porque a água descia, né, e caía, porque esse arco aqui é mais baixo, esse aqui é mais alto, então enchia essa parte de cá, caía essa água, a água borbulhava, mexia, né, criava aquelas ondas, né, então, ou seja, e o primeiro que entrasse, então vou tirar o anjo do Senhor aqui, tá? Então, ou seja, né, de vez em quando a piscina agitava a água, o primeiro então que ali entrasse, depois que a água for agitada, ficara curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se um homem doente que havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tem quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar outro, desceu antes de mim, disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e pôs-se a andar. Então, ou seja, né, o que que você está fazendo aqui, né? Eu tenho a cura para você, não só do seu corpo, mas também da sua alma. Então, ou seja, faz muito sentido entender a cura desse homem. Então, assim, Miguel, esse texto é falso? Não, o texto não é falso. Tem um adeno nele aqui, né, que aí o texto alexandrino, né, não corrobora com esse adeno, né, então não tem esse remendo no texto alexandrino, né, e faz a gente parar e pensar nesses pontos aqui. Nós somos pensadores, né, e como pensadores nós vamos entender porque essa escultura votiva, ele está dizendo aqui, né, Acai, né, Acai Tiril, né, Acai Tiril, né, ou seja, eu venho oferecer isso, né, eucharistério, né, ou seja, né, em gratidão a Esculápio e a Rigeia, como agradecimento, né? Então, assim,
por que essa escultura votiva, por que essa cobra ficava ali, como em todos os outros templos, por que foram encontrados outras coisas, não só essa escultura votiva, muitos bastões de pessoas que têm dificuldade para andar e tal, entendeu? Por que que foram encontrados, né, nesse templo e nos outros demais, né? E agora, então, o texto recebe esse adeno em um só dos códex, em um só das cópias, né? Não nas outras cópias. Não, então vamos colocar o texto da Septuaginta, o texto alexandrino e o texto samaritano. Então, assim, por que só um texto que tem esse recorte? Por que só uma das cópias? E por que então transcreveram ela para cá, para a Bíblia? Talvez tentar mostrar que a cura, né, acontece em outros templos por aí, né? Acontece em outros lugares, então existem outras deidades por aí que também cura, outras deidades que talvez estão debaixo de ponte, que o pescador vai lá e encontra e cura. Então a gente precisa fazer essa leitura com mais cuidado. Então, amiga, o texto está ficando falso? Não, o texto está tendo sentido, né? O texto está tendo clareza diante disso, ok? Então eu convido você a essa reflexão para a gente continuar entendendo o que que é, né? Esses achados arqueológicos e aonde que eles vêm cooperar conosco dentro da nossa compreensão, dentro do nosso entendimento, ok? Então vamos seguir, né, com a matéria, porque tem muita coisa boa para a gente ainda nos demais aí para frente aí.